Vamos então ver alguma coisa a respeito do atributo número 3 da ação abnegada, despertar o magnetismo interno. Para um efetivo serviço às almas e ao mundo, nós precisamos ter despertado este magnetismo interno, que é uma força muito especial que vem da alma, que vem do ser interior e que surge à medida que nós vamos renunciando a outras forças de atração, que são também magnetismo, mas que pertencem ao magnetismo animal. O que nós chamamos de magnetismo é uma força que existe tanto na natureza quanto no homem. Na natureza, este magnetismo origina todos os fenômenos de atração, inclusive os fenômenos de polaridade. E no homem, este magnetismo funciona como um fator de união, de atração. O magnetismo animal, que é este do homem também, é um fluir e uma emanação. Então nós sentimos o magnetismo fluindo e emanamos magnetismo. E isto não é magnetismo interno, isto não é magnetismo superior. Com este magnetismo animal que flui e que emana do homem e dos animais, há quem use este magnetismo para a cura. E na cura, este magnetismo animal pode vir através do olhar, pode vir através do toque, como pode vir também através da aura do indivíduo. Então, o magnetismo animal, nós podemos tê-lo, podemos trabalhar com ele pelo olhar, pelo toque ou pela nossa emanação de aura. Não é disto que o atributo está falando. O atributo está falando é do magnetismo interno, que faz parte do magnetismo cósmico, que é de uma outra categoria, que é uma força universal de atração e de repulsão. Então, o magnetismo é sempre atração, só que no magnetismo animal ele não é universal. No magnetismo animal, ele é particularizado para alguma coisa o está emanando, de alguma coisa ele está fluindo. Ao passo que o magnetismo cósmico é uma força universal de atração e nada flui, nada circula. É uma pura força de atração. E deste magnetismo cósmico, que é o magnetismo superior, que é este que a alma dispõe, que é este que nós temos que despertar, este magnetismo cósmico tem várias formas de se apresentar. E certas formas dele se apresentar são bastante distantes disto que foi definido até agora. Por exemplo, este magnetismo cósmico, este magnetismo universal, pode se apresentar como eletricidade, como som, como cores, como calor. Tudo isto vem do magnetismo. Então veja como o magnetismo está em praticamente tudo. Nós dissemos que o magnetismo animal nós transmitimos, irradiamos, deixamos fluir. E para entendermos o magnetismo interno, nós podemos citar o exemplo do magnetismo que o Sol exerce sobre as plantas. Do Sol não está fluindo nada e não está emanando nada. E, no entanto, as plantas crescem, atraídas pelo magnetismo do Sol. Percebe o que é magnetismo superior? Não está fluindo nada do Sol e todas as plantas crescem, atraídas por isto.
E outro exemplo de magnetismo superior, de magnetismo universal, é aquela atração que os seres muito avançados, que as entidades espirituais exercem sobre nós. Nenhuma entidade espiritual está emanando nada. E, no entanto, o poder magnético destas entidades nos está atraindo. Percebem que é diferente do magnetismo material, deste que flui em nós normalmente. Agora, é muito importante que nós trabalhemos o nosso campo magnético individual, assim como ele é. Porque é este magnetismo nosso, trabalhado, purificado e bem ordenado, é este que vai possibilitar que a gente faça o contato e que a gente tenha um relacionamento com outras dimensões e, portanto, com universos paralelos. Então, se nós não tivermos um magnetismo purificado, se nós tivermos um magnetismo humano ou animal comum, nós jamais conheceremos um universo paralelo. Jamais poderemos ter um relacionamento normal com outras dimensões. Então está explicado porque nós só vivemos nestas 3 dimensões e só conhecemos este universo. Porque o nosso magnetismo não é puro, o nosso magnetismo é muito denso. Então nós não podemos fazer contato com tudo isto. Dentro das leis magnéticas, dentro das leis que regem esse nosso magnetismo, isto que nós conhecemos como nosso poder de atração, dentro destas leis existe a possibilidade de nós nos relacionarmos com outros mundos através do magnetismo. Se nós purificamos o nosso magnetismo, nós vamos perceber a atração de outros mundos. Então vai haver um relacionamento magnético entre os outros mundos e nós. E aí nós começamos a perceber, e aí começamos a viver, aí começamos a fazer parte disto. Além de nós purificando o nosso magnetismo, transformando o nosso magnetismo, irmos fazendo contatos com outras dimensões, com outros mundos, com outros universos, com outras civilizações, nós também podemos perceber ou podemos manifestar aquilo que se chama de realidades supranaturais, que são realidades completamente diferentes, que respondem a outras leis muito diferentes desta realidade nossa conhecida neste campo magnético onde nós funcionamos. Quando o nosso magnetismo vai se transformando, quando o nosso magnetismo vai se purificando, nós começamos a influir no magnetismo ambiental. Nós começamos a funcionar como transformadores do ambiente. Então, se o nosso magnetismo, se a nossa emanação, se aquilo que flui de nós vai sendo purificado, vai sendo elevado, pela atração magnética, onde você está vai mudando de qualidade. Você não precisa fazer nada, basta estar ali. Então, aquilo que você toca vai mudar de qualidade, vai ter outra vibração, vai ter outra nota. Se nós não aperfeiçoamos o nosso magnetismo, se esta nossa força tão poderosa não é purificada, não é aperfeiçoada, nós não podemos reconhecer a atração de certas entidades. Certas entidades podem estar focalizando a Terra, certas entidades hierárquicas podem estar trabalhando com a Terra, podem estar trabalhando com a humanidade, mas nós não reconhecemos isto, nem percebemos, porque não podemos captar, não podemos conscientizar esta qualidade de atração. Então, os corpos atuais dos seres humanos não são muito permeáveis a esses fluidos magnéticos superiores. Esses corpos nem percebem este magnetismo superior.
Então, despertar o próprio magnetismo interno é um atributo muito essencial e é um dos atributos mais delicados, um dos atributos que necessitam mais trabalho de nossa parte e mais decisão. Quando nós, com a nossa intenção, com a nossa disposição, com a nossa vontade, começamos a fazer um contato interno, ou começamos a fazer um contato telepático com civilizações mais sutis, ou com os planos mais sutis, o nosso corpo passa a ser mais permeável a este magnetismo superior, a esta atração que vem das entidades ou que vem da hierarquia. Então, no nosso corpo atual, no nosso estado magnético atual, nós não podemos perceber a hierarquia fisicamente. Não podemos perceber a hierarquia como uma realidade palpável para nós. É preciso que o nosso corpo fique suscetível, fique permeável a um outro tipo de magnetismo, para nós irmos fazendo este contato. E nós vamos conseguindo isto, o magnetismo do nosso corpo vai mudando quando a nossa intenção, quando a nossa vontade, quando o nosso desejo é de fazer esta transformação. Então, as leis magnéticas respondem muito à nossa vontade, à nossa intenção. E quanto mais elevada é a nossa intenção, quanto mais genuína é a nossa vontade de melhorar este aspecto magnético, mais estas leis vêm ao nosso encontro. Com este tipo de magnetismo que nós hoje dispomos nos nossos corpos, nós não podemos cumprir uma das tarefas mais importantes da humanidade, que é fazer o equilíbrio e fazer a união do mundo externo com o mundo interno. Cabe à humanidade fazer isto. Cabe à humanidade transmitir aqui para a vida externa certas vibrações e certas energias do mundo interno. Mas a humanidade, se não purifica, se não aperfeiçoa o próprio magnetismo, e vocês podem imaginar comendo carne e bebendo sangue de animais, que está se fazendo com esse magnetismo? Se está perpetuando este magnetismo no nível animal, no nível mais denso que ele existe aqui no reino humano. Então, com este tipo de magnetismo, a humanidade não pode fazer o equilíbrio, não pode fazer a ligação entre os mundos internos e este mundo externo, coisa que pela sua atração, pelo seu poder magnético, poderia fazer. Uma das leis magnéticas que mais nos dizem respeito e com a qual nós devemos trabalhar e podemos trabalhar bem à vontade, porque a conhecemos, é o amor-sabedoria. O amor-sabedoria é uma das principais leis magnéticas para esta humanidade. E este amor-sabedoria, ele é a expressão superior espiritual da lei da atração. Então, a lei da atração, nós dispomos dela. E através da lei de atração, nós vamos chegar no amor-sabedoria, que é uma das leis magnéticas superior. Então, isso está à disposição do homem. Isso está na linha do desenvolvimento humano. E nós vamos encontrando este amor-sabedoria, ou vamos encontrando esta lei de atração num outro nível, porque atração é uma coisa, sabedoria é outra. E isto é a mesma lei, isso está no mesmo âmbito. E as duas coisas são tão distantes ainda para a humanidade que nós jamais iríamos coligar sabedoria com lei de atração, pois são decorrências. Isto está tudo dentro desta realidade magnética.
O magnetismo, seja ele qual for, existe em diferentes níveis de consciência. Então, nós podemos ter um certo magnetismo no nosso nível físico e devemos ter outros 7 tipos, outras 7 qualidades de magnetismo, de poder de atração e de poder de repulsão em todos os níveis da nossa consciência. E isto tudo é uma qualidade do segundo raio, do amor-sabedoria. Tanto assim que, através desta lei da atração, nós temos o amor, muito conhecido, não? Em 7 planos. Temos 7 qualidades de amor, 7 níveis de amor. Isto tudo está dentro deste assunto. No reino mineral, este magnetismo é conhecido em alguns minerais, o poder de atração de alguns minerais. E esse poder de atração de alguns minerais é não só físico, como também certos minerais exercem um poder de atração sobre o homem que não é físico, como vocês sabem. No vegetal, o magnetismo, esta força de atração, se revela na interação dos vegetais com o Sol, como os vegetais são atraídos pelo Sol, como os vegetais são atraídos pela luz. Isto é uma atração, isto é magnetismo, isto é o magnetismo universal sobre o reino vegetal e a resposta do reino vegetal. Então, o magnetismo universal sobre o reino vegetal tem como resposta o crescimento desse reino, o crescimento destas plantas, a tendência destas plantas estarem sempre se voltando para a luz. Isto é o magnetismo muito desenvolvido no reino vegetal, que responde a esta atração, que responde a este magnetismo universal do Sol e da luz. No reino animal, nos animais, este magnetismo, esta atração magnética é muito evidente quando os animais se agrupam. Os animais tendem a viver em bandos, tendem a viver agrupados, e isto é atração magnética entre eles que funciona. Um grupo de animais, um bando de animais, está agrupado por magnetismo. Na realidade, depois pode haver muitos outros motivos aparentes, mais superficiais. Os animais estão em bando, estão juntos por causa de magnetismo. E a partir daí vêm outras razões. No reino humano, além deste magnetismo trazer atração física, ele pode ser no reino humano também mais sutil, porque pode haver uma atração emotiva. E pode ser ainda mais sutil no reino humano quando há uma atração mental entre dois seres. Então, na base de todo este sistema de atrações, tanto mental quanto emocional, como etérico-físico, no reino humano está o magnetismo. É isto que está atraindo, juntando todas estas coisas. Agora, no reino humano, o magnetismo pode também servir como nós recebermos e atrairmos a irradiação da nossa alma. Então, o poder de atração no ser humano não é só este que se conhece. O poder de atração, o magnetismo que o ser humano dispõe, também serve para atrair a alma. Ele também serve para absorver da alma tudo aquilo que a alma pode nos dar. Nós temos que atrair isto. O nosso magnetismo tem que estar preparado para atrair o que vem da alma. Quando o nosso magnetismo começa a atrair o que vem da alma, e o que vem da alma começa a permear os nossos corpos, então o nosso magnetismo, aperfeiçoado pela alma, começa a atrair a mônada, as qualidades da mônada.
Então essas qualidades superiores não são impostas para nós. Nós temos que atraí-las, nós temos que chamá-las, nós temos que invocá-las e temos que ter força para trazê-las para baixo. Isto é o nosso magnetismo bem aplicado. Então veja a diferença entre estar usando olhares, não? Está usando toques, está usando emanações e ter esta força de atração, que é a mesma, que traz para baixo as qualidades da alma, que traz para os corpos as qualidades da mônada. E aqui então existe todo um aperfeiçoamento magnético nosso. Esse aperfeiçoamento magnético tanto pode se dar com a nossa união, com a nossa ligação ou com os nossos contatos com o magnetismo universal. Ou ele pode melhorar também com os nossos contatos com algo que tenha um magnetismo mais apurado do que o nosso. Então, um magnetismo mais apurado do que o nosso, em contato com o nosso, vai melhorar a qualidade do nosso. E assim, de grau em grau de aperfeiçoamento deste magnetismo, há seres que magneticamente podem atrair até qualidades do regente monádico, podem atrair qualidades da hierarquia, mas aqui o magnetismo já precisa estar bastante mais preparado. E é através desse magnetismo, é através disto que nós desenvolvemos, que atraindo as forças da alma, que atraindo as forças da mônada, nós vamos poder ser portadores de impulsos espirituais e de impulsos divinos. Então veja que o nosso magnetismo, à medida que vai se aperfeiçoando, à medida que vai evoluindo e se purificando, ele vai fazendo um trabalho para nós cada vez mais inconsciente. Nós não vamos dirigir o nosso magnetismo, porque não somos hipnotizadores. Nós não vamos dirigir, não vamos mexer com isto. Isto vai trabalhar segundo os impulsos espirituais que esse magnetismo conseguiu atrair. O que trabalha realmente espiritualmente não é o magnetismo. O magnetismo atrai os impulsos espirituais superiores nossos. E o que vai trabalhar o outro, o que vai trabalhar o ambiente, o que vai ser evolutivo, é o impulso espiritual que o magnetismo atrai, que os corpos recebem e transmitem. Percebe esse sistema, não é? Percebe esse circuito? Então, quando nós estamos nos banhando, quando nós estamos nos limpando fisicamente, nós estamos fazendo coisas básicas para que este circuito possa ter início no plano físico e no plano etérico. Então, é da máxima importância para quem se considera coligado com este assunto e interessado, é da máxima importância a limpeza física. Não só a limpeza do próprio corpo, mas a limpeza do próprio ambiente, a limpeza dos próprios objetos, dos objetos do próprio uso, a limpeza. Isto é o ponto de partida para tudo. Isto é o ponto de partida para todo este processo, sem o que este processo não tem início no plano físico. Quem chega então a um certo grau de consciência dentro deste processo e quem faz com que este processo atue em si, atue sobre o próprio corpo, sobre as coisas que faz, sobre o ambiente que vive, então esta pessoa começa a canalizar um magnetismo superior que não é dela. Então, se nós já chegamos num certo teor, num certo grau de relacionamento com o nosso magnetismo mais alto, então o nosso magnetismo tem um limite para se apresentar ou para atuar de uma maneira benéfica. Nós temos um limite.
Mas se nós chegamos ao máximo deste limite de pureza magnética, então nós podemos começar a canalizar um magnetismo que não é nosso. Então, se este magnetismo que não é nosso, pode ser um magnetismo da hierarquia, pode ser um magnetismo universal, em um estado bem puro. Então, se nós começamos a canalizar este magnetismo, a nossa vida, a nossa atuação se torna bem diferente da atuação normal das pessoas. Tudo, o ambiente onde nós vivemos, o quarto onde nós dormimos, enfim, tudo o que diz respeito à nossa vida vai ter um outro teor magnético. E aquilo vai começar a atrair o magnetismo superior. E junto com o magnetismo superior, vem os impulsos espirituais, vem a vibração espiritual, e aí isto vai fazendo uma transformação no ambiente, uma transformação nas pessoas, uma transformação na vida, e aí não somos mais nós. Aí é um outro magnetismo que nós já estamos podendo canalizar e que nós já estamos podendo irradiar. Tudo o que nós criamos em consonância com o plano evolutivo, tudo aquilo que nós manifestamos e que esteja no plano evolutivo, isto emana um magnetismo especial. Porque isto, além do magnetismo de quem está manifestando aquilo, além do nosso magnetismo, se aquilo está coligado com o plano evolutivo, se aquilo está no plano da evolução, aquilo passa a ter um magnetismo especial, muito além do nosso, muito além do magnetismo empregado ali. E o amor puro é algo que põe em moto todo este processo. Amor puro, à medida que nós purificamos o nosso magnetismo, nós vamos sabendo o que é. Nós vamos encontrando isto. E neste amor puro, no qual nós podemos chegar e ao qual nós podemos experimentar, nós podemos evoluir de amor em amor até chegar neste amor puro. Então, nós chegando aí, nós temos, através do amor puro, todo o caminho aberto, todos os canais preparados para recebermos este magnetismo mais puro, o melhor deste magnetismo universal que está disponível e que a humanidade sequer conhece. E se diz que a humanidade sequer conhece porque todos os seres que passaram pela Terra e que continham este magnetismo superior, em princípio não eram reconhecidos. É um magnetismo que até incomodava a humanidade. Então, nós temos realmente que nos preparar para sermos canais deste processo divino, de tudo isto que é muito evolutivo. Nós começamos a realmente perceber este magnetismo superior e começamos realmente a perceber o valor da limpeza, o valor da ordem, o valor da harmonia. É quando nós começamos a contatar o magnetismo da nossa alma. Senão, nós podemos até manter uma ordem, mantermos uma limpeza, mas não é a mesma coisa, aquilo não tem a mesma atração. Aquilo vai ter uma qualidade de real limpeza e de real pureza quando o nosso magnetismo, que toca tudo aquilo, que limpa aquilo, é o magnetismo que já vem da alma, não é o nosso purificado. Este é o magnetismo que já vem da alma. E este magnetismo que vem da alma e que fica impresso no nosso ambiente, segundo a pureza, a limpeza que ele conseguiu manifestar, isto é um tipo de magnetismo que trabalha a todos os que ingressam naquele ambiente em muitos sentidos. Então, se nós temos um ambiente magneticamente puro, ou se este ambiente está reluzindo de pureza magnética, este ambiente vai produzir
nos seres humanos e nos seres animais a inofensividade. Isto vai contribuir para que a gente deixe de ser agressivo. Então, um ambiente limpo, um ambiente magneticamente ordenado, puro, isto não é só uma coisa física. Então, quando você entra numa casa e ela está luminosa de limpeza, aquilo não está trabalhando só a parte física, aquilo está dissolvendo aquela coisa agressiva que todo animal e todo ser humano tem em diferentes graus. E outra coisa que um ambiente limpo, que um ambiente magneticamente puro produz em nós, é uma lucidez. Por mais que a nossa mente, por mais que a nossa consciência, por mais que o nosso cérebro esteja confuso, esteja obstruído, esteja em dificuldade, aquilo entrando num ambiente limpo, aquilo entrando num ambiente de magnetismo superior, aquilo ganha em lucidez, aquilo fica mais lúcido, aquilo compreende mais. Então, isto influi na mente também, isto influi no estado de ânimo das pessoas, no sentido de ficar mais lúcido. E esta lucidez inclui a nossa clareza diante daquilo que é supranatural. Se nós não temos este magnetismo preparado, ou se não estamos dentro de um ambiente magneticamente puro, nós não temos nem contato para perceber os planos supranaturais, não temos possibilidade de perceber o lado supranatural de um outro ser, ou de perceber o lado supranatural de uma planta, ou de um mineral, ou de um animal. Tudo isto é uma contribuição que um ambiente puro, que um ambiente limpo nos dá. Quando se sugere e quando se pede que num centro espiritual tudo seja rigorosamente limpo, rigorosamente ordenado, nem todos compreendem por quê. Pensam que isto é uma coisa física, e sendo uma coisa física pode ser diferente. Mas atrás disto existem fatos magnéticos que são muito importantes. Então, se existe um centro espiritual e se ele não é rigorosamente limpo, se ele não é rigorosamente ordenado, ali não pode fluir a energia divina, a energia espiritual. Isto fica só no conceito das pessoas. Isto fica na mente das pessoas, fica na cultura das pessoas, mas aquilo não flui, aquilo não existe ali dentro, porque não está limpo, percebe? É preciso o plano físico limpo para que ele possa receber e canalizar e desenvolver o magnetismo superior. E isto pode nos compenetrar até fisicamente. Uma presença hierárquica, a presença de uma hierarquia, a presença de uma nave no céu que nem se vê, isto pode nos permear, isto pode estar dentro de nós e nós podemos perceber isto em nós, mas precisa que o nosso magnetismo esteja preparado, esteja puro. E quando nós começamos a fazer a limpeza física, emocional e mental, física também, principalmente como ponto de partida, no nosso ser, no nosso ambiente, em tudo aquilo que é nosso, é por esta porta que nós vamos percebendo as outras nuances da energia. Então a energia vai se manifestando, a energia vai se introduzindo, a energia vai se fazendo até visível por atração magnética nossa. E se nós não começamos com a limpeza, se nós não começamos com esta ordem externa, nós não podemos perceber o resto, nós não podemos realmente viver todo este processo, esse processo magnético. E o magnetismo de um lugar varia de acordo com aquilo que estamos emanando. Varia segundo o nosso físico, não segundo a nossa limpeza física, segundo o nosso aspecto físico, aspecto no sentido de higiene, de pureza física,
emocional e mental. Emocional e mental também, mas o físico parece que é mais simples, para começar por aí. Porque o físico só depende de água e material de limpeza. O resto depende de outras coisas. Depende de nós já estarmos mais limpos no sentido emocional, mais limpos no sentido mental e mais limpos também no sentido espiritual. Mas isto são coisas que vêm gradualmente, que vêm com o tempo. E o magnetismo físico, o magnetismo externo, este magnetismo material, este magnetismo do ambiente, isto não há quem não possa cuidar, não há quem não possa aperfeiçoar. Então é por aí que a gente começa, para despertar depois este magnetismo interno. Quando nós entramos num ambiente magneticamente carregado, claro que o nosso é influenciado por aquilo. Claro que o nosso teor magnético é rebaixado ali. A menos que nós tenhamos já uma tal maestria em lidar com isto, que a gente possa transmutar e não ser influenciado por esse magnetismo mais denso. E nós conhecemos tão pouco essas leis magnéticas que entramos num cinema, por exemplo. Então quem entra ali não conhece lei magnética. Porque ali não só a mistura, não só a heterogeneidade das emanações, mas as reações produzidas por aquilo que se vê, por aquilo que se assiste, aquilo são verdadeiros cancros de poluição magnética. Mas as forças evolutivas trabalharam muito bem na Terra e criaram tudo o que facilita esta poluição magnética. Pois não. A forma é você apurar a sua vida física, você apurar a sua limpeza física e etérica, você apurar a sua limpeza emocional e a sua limpeza mental. Mas vocês veem como os antigos sabiam estas coisas muito mais do que nós. E na antiguidade os teatros eram ao ar livre, eram abertos, nenhum teatro era coberto. Era ao ar livre, porque aquilo era uma transmutação magnética muito mais simples.